começando mais um vídeo e hoje eu resolvi trazer o assunto da combinação de ervas medicinais, combinação de plantas medicinais. Eu sei que esse é um assunto que vocês me pedem muito, que vocês têm muitas dúvidas e que inclusive nós já fizemos um aulão sobre isso que durou quase 2 horas. Mas, se você ainda tem dúvidas, você pode comentar aqui embaixo, se caso eu esqueça de falar alguma coisinha, se sinta muito à vontade em perguntar. E também eu tô gravando esse vídeo para que você possa voltar, relembrar, assistir quantas vezes você quiser. E aí eu separei então um resuminho de tudo isso que nós conversamos nesse aulão de quase 2 horas, para que a gente consiga conversar aqui de forma mais rápida e que você entenda minimamente como que a gente faz para misturar plantas medicinais e obter efeitos mais benéficos com essa mistura. Então eu vou começar falando sobre os blends. Para quem nunca ouviu falar esse nome, o que são blends? Blends não passam de misturas, então esses blends de chás que a gente faz aqui na Planta Amor são blends, são misturinhas de ervas medicinais, onde o efeito ele vai ser muito mais potencializado do que ele seria utilizando somente uma planta. Então, para fazer essa combinação e para esse efeito ele ser melhor, a gente precisa entender alguns pontos específicos, alguns pontos que vão guiar essas nossas escolhas pelas plantas. A gente não quer que uma planta adicionada a outra planta, o resultado seja igual a 2. Uma planta coloca outra junto e o resultado é a soma dessas duas. A gente não quer isso, a gente quer que o resultado ele seja muito maior. É como se a gente dissesse que 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5, 6, muito mais, porque o efeito ele vai ser muito maior, muito mais potencializado. Então eu separei 5 pontos principais para a gente prestar atenção, para que você preste atenção na hora de escolher as ervas que você vai combinar na tua casa, que você vai fazer os teus próprios blends, porque sim, pode ser uma arte maravilhosa essa de testar a combinação de ervas medicinais, com muito cuidado, com muita cautela, não se aventurando nesse mundo das plantas que você não conhece, mas você sim pode ter efeitos melhores com a combinação de 1, 2 ou 3 plantas. Então eu vou começar falando do primeiro item, que é sobre os princípios ativos dessas plantas. A intenção aqui não é fazer você decorar princípios ativos, não é fazer você entender de forma muito aprofundada, até porque isso a gente levaria muito tempo para explicar essa combinação de fatores químicos, esses grupos químicos, por exemplo, os flavonoides, as saponinas, os taninos. A nossa intenção não é que você entenda profundamente cada um desses princípios ativos, inclusive existem muito mais, eu só citei 3, né? Mas existem muitos. E a intenção não é que você decore nada, mas que você entenda alguns fatores, como, por exemplo, as características visuais desses grupos químicos. E aí eu te convido para dar uma olhada lá no nosso Insta. Toda quarta-feira a gente coloca um mapa mental do mesmo tema dos aulões. E na quarta-feira passada nós colocamos um post colocando com dicas sobre como que você pode identificar os grupos químicos, os princípios ativos das plantas. Então, por exemplo, plantas que tenham cores amarelas, laranjas, vermelhas. Provavelmente essas plantas sejam ricas em flavonoides. Então, observando algumas características dessa forma, a gente consegue também olhar para esses grupos químicos das plantas, e é importante que a gente vá entendendo isso aos poucos, porque isso vai deixar muita coisa clara para vocês. Também a gente fez um aulão sobre isso. Se caso você não tenha visto o aulão ao vivo, ele está disponível no nosso grupo do Facebook. Então você pode ir lá, pode voltar e assistir esse nosso aulão. Mas é importante, se caso você não tem interesse em se aprofundar, que também você entenda que cada planta vai ter o seu grupo de princípios ativos, os seus grupos químicos, e que elas vão ter uma ação diferente. E aqui eu já entro no segundo item, que é sobre o mecanismo de ação dessas plantas. Por quê? A gente nunca pode misturar, por exemplo, uma planta estimulante com uma planta calmante. Então, uma planta, por exemplo, um manjericão com uma melissa.
a combinação não vai ser efetiva, elas não vão bater de frente, elas não vão se agregar. Então, o que que acontece? Eu posso misturar uma melissa junto com uma lavanda, junto com uma folha de maracujá, com essas plantas também calmantes. E eu posso misturar um manjericão, por exemplo, com alecrim, posso misturar com outras hortelãs, posso misturar com várias outras plantas mais estimulantes também. Então, entender o mecanismo de ação é entender onde que essa planta ela vai atuar no teu organismo. Tem plantas que vão atuar mais a nível intestinal, não faz sentido a gente misturar com plantas que vão atuar mais no nosso sistema nervoso central. E assim, sucessivamente, a gente precisa entender minimamente onde que essa planta ela vai agir no nosso corpo para que a gente misture com plantas parecidas, para que o efeito seja mais potencializado e que o efeito de uma não bata de frente com o efeito da outra. E o terceiro item, o terceiro ponto para a gente prestar atenção é sobre as polaridades yin e yang, que eu falo bastante aqui para vocês, já trouxe algumas vezes. O que que acontece? Eu não posso misturar uma planta com uma energia muito predominantemente yin com outra planta yang, porque também elas vão bater de frente. Como que eu reconheço essas polaridades, essas energias diferentes? Geralmente as plantas yin, elas são plantas mais refrescantes. Então é aquelas plantas, por exemplo, uma hortelã, uma erva luísa. Essas plantas mais refrescantes são as plantas yin. As plantas mais amornantes, mais quentes, são as plantas mais yang. Então é bom que a gente observe essa questão da temperatura também, porque é ideal que a gente misture essas plantas com temperaturas também parecidas. Esses 5 itens é o básico para a gente levar em consideração na hora de combinar as plantas. Pode estar parecendo que seja muita coisa para ti agora nesse momento, mas eu garanto que na hora que você for para sua hortinha ou na hora que você olhar para sua prateleira de chás, você vai conseguir fazer uma combinação e outra com essas plantas. Então vamos lá para o nosso quarto item, que é sobre a temperatura. Sim, então nós já falamos do yin e do yang, que fala, né, dessa questão da temperatura, mas também a gente precisa tomar um cuidado com o outro lado da temperatura, que é, a gente pode dividir as plantas em 3. Existem as plantas quentes, que são aquelas plantas, por exemplo, a arruda, o guiné, a espada de São Jorge, são essas plantas mais tóxicas, ser ingeridas, e que são plantas que a gente geralmente tem naquele vasinho de 7 ervas, quando a gente coloca nas portas das casas. A pimenta, então todas essas plantas que estão nesse vasinho podem ser consideradas as plantas com temperatura quente. Já as plantas com temperaturas frias, geralmente são as flores. E as temperaturas mornas, existem toda a variedade de plantas medicinais, de temperos e todas essas plantas que a gente normalmente utiliza para chá. Então, quando a gente vai misturar uma planta, é muito importante que essa planta esteja nessa classificação da temperatura morna. Então, é todos os temperos que a gente conhece. Então, por exemplo, eu não misturo uma rosa que está na temperatura mais fria junto com uma pimenta que está lá nas quentes. Eu não misturo temperaturas frias com temperaturas quentes, mas eu posso misturar uma rosa junto com uma hortelã que está na morna, por exemplo. Então a gente vai fazendo essas combinações. A Marcela também está aqui nas plantas frias, mas ela também pode combinar com uma planta morna, por exemplo, com jasmim, que é uma outra flor, ou por exemplo, deixa eu pensar aqui, Marcela, jasmim e milfolhas. Olha que combinação bacana, mornas e frias. Então a gente vai fazendo, vai brincando com essas plantas também dessa forma. E um quinto item é sobre as partes das plantas. A gente não vai misturar raízes com folhas, por exemplo. A não ser que a gente siga algumas regrinhas, mas que eu não vou entrar em detalhes agora com vocês. Mas é muito bom sempre a gente olhar para as folhas, misturar com folhas. Flores, misturar com flores. E cascas, raízes, tudo que for mais duro, misturar com cascas, raízes e tudo que for mais duro.
Por que acontece isso? Porque o método de fazer o chá dessas plantas é diferente. A gente pode até misturar as flores com as folhas, sem ter muito prejuízo. Mas é sempre bom olhar para aquelas plantas mais macias, junto com plantas macias, e plantas mais duras, junto com plantas mais duras. Para a gente fazer um chá de plantas com cascas, raízes e partes duras, a gente precisa fazer pelo método de decocção, que é ferver junto com a água, deixar essa planta em cozimento por alguns minutos. Quando a gente vai fazer uma planta com folhas e flores, a gente faz por infusão, que a gente esquenta a água e derrama por cima dessas plantas, a gente não coloca junto para ferver. Então, por isso também a gente separa sempre esses dois casos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar, que eu não tenha confundido ainda mais a sua mente com tudo isso, mas vamos recapitular que vai ficar mais fácil. Então, olha só. Primeiro, a gente observa os princípios ativos, plantas que sejam parecidas em princípios ativos. Segundo, mecanismo de ação. Esses dois estão diretamente ligados entre si, porque o mecanismo de ação vai depender dos princípios ativos. Mas é sempre bom a gente pensar qual é o efeito dessa planta no meu organismo. E em terceiro lugar, a gente tem a questão das energias, que aí você pode identificar pela questão de serem mais amornantes ou refrescantes, mas que também existe muita literatura falando sobre essa questão do yin e do yang. E em quarto lugar, sim, a gente tem a temperatura agora falando das plantas mornas, então sempre bom a gente fazer chá somente com as plantas mornas ou frias, deixar um pouco de lado as plantas quentes, porque elas podem ser tóxicas. E em quinto lugar, sobre a parte da planta que a gente está usando para não misturar partes duras com partes macias num primeiro momento. Depois que você já pegou um pouco de experiência, e a gente volta a conversar, posso trazer um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso, explicando para vocês. É isso e até!